Esse vídeo era para falar inicialmente sobre o Mark Cavendish, mas eu tô cansado de falar do Mark Cavendish, quer dizer, na verdade eu não canso de falar sobre ele, mas eu acho que o assunto ele poderia ser um pouco diferente do que simplesmente focar no que é incrível que ele faz com, sei lá, 150 vitórias como profissional, um terço dessas vitórias em grandes voltas, o que é algo impensável para qualquer ciclista, Se o cara ganhar um em sprint em qualquer uma das 3 grandes voltas, o cara já é reconhecido pelo resto da vida. Ser recordista, ganhar mais de 150 vitórias como profissional é simples, com 36 anos no pelotão profissional como é agora em 2022, onde daqui a pouco vai ter moleque com 14 anos ganhando o Tour de France, Isso é incrível, mas qual que é o pretexto para falar sobre isso? Esse vídeo, que eu já vou mostrar para vocês, que eu acho que... Quer dizer, não vou mostrar o vídeo inteiro, porque, né, o cara teve puta trabalho para fazer o vídeo. Eu vou falar qual que é o canal, qual é o vídeo. Eu recomendo que vocês assistam, porque é um vídeo realmente incrível, que mostra um pouco o que qualquer amador poderia fazer, ou qual que é o comportamento, o mindset, que pode ajudar a você ter uma melhor performance, né? E também faz entender um pouco por que o Cavendish é tão chiliquento. Eu vou comentar sobre isso. Só que antes de falar sobre isso, tem tanta coisa bacana acontecendo, que eu ficaria completamente louco se for acompanhar todas as provas. Aliás, o País do Ciclismo tem feito algo incrível, eu nem sei, acho que os caras não dormem, é 24 horas. Porque eles estão colocando resultados, atualizações de todas as provas que acontecem no planeta, dos brasileiros, dos profissionais e etc. Segue lá o Instagram do País do Ciclismo, porque o que eles têm feito é algo realmente incrível. Antes de falar do Cavendish, no UAE Tour, o que está acontecendo no UAE Tour que eu quero mostrar para vocês? Tem essa imagem, acho que foi na 4ª etapa. Era uma etapa de 180 quilômetros, tinha uma última montanha que a montanha categorizada tinha 20 quilômetros, mas eles começaram a subir, sei lá, devia ter mais de 30 quilômetros de subida. Tinham grandes nomes nesse bloco, incluindo, é claro, o Pogačar, o Yates, o Vlasov. Fica de olho no Vlasov, lembra? No último tour, é um moleque, ele é forte, ele é estratégico. Fica de olho no Vlasov, né? Então, só reforçando essa questão da molecada, Pogačar, Vlasov e o Higuita. O que o Higuita tá fazendo? Não, o Higuita não tá no UAE, o Higuita tava na volta ao Algarve. Pelo amor de Deus, o Higuita tá um monstro, e além de um monstro calmo. Os dois, teve um ataque que ele fez, né, o sprintzinho no final, ele teve uma queda. Quem quiser colocar alguma referência de onde encontrar essa imagem. Depois, no dia seguinte, ou 2 etapas depois, ele fez a mesma movimentação e ganhou a etapa. O Higuita tá um monstro. Poderia falar de várias coisas, mas voltando para o UAE, vocês perceberam que eu estou empolgado. Voltando para o UAE. Tiveram várias movimentações num determinado momento. Inclusive o Pogačar, Yates, Vlasov, esse cara da Want Guper, eles se destacaram um pouco, largaram todo mundo, mas eles foram reconectados. Faltando aí esses 0,6 quilômetros, olha o comprometimento da UAE com o João Almeida aí na cabeça. Lembra que o João Almeida, ele estava lá largado na Quick Step, por incrível que pareça, estava largado na Quick Step, né? E ele foi para a UAE, que eu acho que é o melhor cenário, né? A UAE nesse momento, ela tem como foco principal ser capitão, e é o capitão, o Pogačar, mas o João Almeida, ele é um cara que pode, eu não acho que ele vai, ou espero que ele não vá simplesmente para ser super gregário do Pogačar. Eu espero que o João Almeida ele seja escalado para uma das 3 grandes voltas para ser o capitão, porque ele já mostrou, pelo menos fisicamente, que ele tem perna para isso. Mas enfim, nesse momento, quando começou aquela hesitação, eu vou, quem vai, ninguém vai, entre os grandes interessados pela classificação geral, isso deu oportunidade para o grupinho que vinha atrás se conectar, e o comprometimento da UAE, porque geralmente quando o capitão vai embora, explode o motor, a galera que está atrás, como o João Almeida, que é o primeiro ali da UAE,
meu, o cara perde completamente a motivação. Não, os caras mantiveram o pace, reconectaram para ajudar. De uniforme verde ali, dá pra ver só a manguinha, é o Vlasov. Eu tô fazendo tudo isso, não é para falar do Pogacar, não é para falar do João Almeida. Na verdade, é para falar de uma coisa que é mais impressionante que isso. Deixa eu voltar aqui. Nesse grupinho, que só tem esses escaladores, só tem esses caras que eu estou falando, quem que é esse? Olha o tamanho do grupo. Quem que é esse cara? Filippo Ganna, numa montanha, no quilômetro final. Né? Esse momento era o momento que o grupo estava reconectando com os principais, o Pogacar e etc. Filippo Ganna, absurdo, porque assim, ele já tá numa ótima forma física, o cara tá conseguindo escalar, né? Ele já mostrou que ele se vira bem em terreno sobe e desce, mas em montanha ele já mostrou isso também, mas não nesse nível, ou pelo menos eu não me recordo de ter visto algo do Filippo Ganna entre os escaladores em momento decisivo. Tá aí o Filippo Ganna, pelo amor de Deus. A hora que eu vi isso, eu falei, não, eu preciso comentar sobre isso, porque é muito monstro. E daqui é o resultado, como vocês podem perceber, no top 10, tem o Pogacar, o Adam Yates, o Vlasov, fica de olho no Vlasov, o Guerreiro, Romain Bardet. Tomara que o Romain Bardet engate um bom ano 2022, pelo amor de Deus, tira essa uruca, essa craca do corpo, o cara pedala muito. É aquele negócio, né? O Romain Bardet é o Rubinho Barrichello do ciclismo. É super difícil se manter entre os top 10 dos melhores ciclistas do planeta. E é isso que o Romain Bardet tá, ele sempre tá ali, tá sempre beliscando, só que daí a gente como torcida fica, né, exigindo que o cara ganhe. Né? E o Filippo Ganna não aparece nesse, porque ele tava ele chegou em 11º, se eu não me engano, nessa etapa, em 11º, com 3 segundos, ou seja, ele chegou no bloquinho. Ele só chegou 3 segundos atrás do Pogacar, porque o Pogacar deu um sprint e o cara, foi a 40 por hora no sprint. Né? E isso fez que, olha a classificação geral do AE. Hoje já foi a 5ª etapa, eu não acompanhei o resultado, que eu gosto de ver no calor da emoção. Olha só, Filippo Ganna, ele está 2 segundos do Pogacar, tá com 13 segundos, tá a 11 segundos do Vlasov e Yates, João Almeida, que é isso, meu? Filippo Ganna, e daí o Pro Cycling Tour colocou esse gráficozinho comparando os números entre o Filippo Ganna e o Pogacar. Obviamente o Filippo Ganna ele tem que produzir muito mais potência para conseguir andar com eles, porque o Filippo Ganna ele não é só a questão do peso. O pessoal, sabe o que está acontecendo com potência? E é a mesma coisa que velocidade. O pessoal achava que velocidade era tudo, agora acha que potência é tudo. Eu falei assim, potência não é tudo, potência, pelo amor de Deus. Tem cara que fala, tem cara que sente orgulho, o cara fala de boca cheia, eu só uso potência, eu não olho mais frequência, eu não olho velocidade. Eu falei, meu filho, potência é só mais uma informação. Tudo bem que dentro dessa informação você consegue fazer uma análise muito melhor do que só a velocidade. Só que produzir 1000 watts numa posição não aerodinâmica, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa que produzir 1000 watts numa posição aerodinâmica. O que importa não é a potência. O que importa é o quanto rápido você está indo, desde que você queira ir rápido. Agora, se você quer ir lento, se você simplesmente quer produzir potência, fica lá que nem um muro produzindo seus 200 watts. Agora, se você é um cara que quer produzir 200 watts e ir rápido, você tem que investir na sua posição, porque a velocidade é importante. Mas tem gente que acha que a velocidade não é importante. Não. Quem cruza a linha de chegada primeiro? Quem foi mais rápido? Me responde uma coisa, por favor. Para os defensores de que a potência é a única coisa que você precisa. É a única. Outro dia eu estava pedalando, daí parou na ponte, a ponte estava abrindo. Daí um cara que eu conheço, nem vou falar o nome dele que ele vai ficar bravo comigo. O outro cara perguntou para ele alguma coisa da distância. Eu não uso nada, o que importa é a potência. Eu falei para ele, deixa eu te perguntar uma coisa. Qualquer competição, tá? Quem cruza a linha de chegada em primeiro, o que acontece com o cara que cruza a linha de chegada em primeiro? Ganha a competição. Esse cara que ganha a competição, o cara que ganha a competição é quem produziu mais potência ou quem andou mais rápido? É quem andou mais rápido. Nem sempre o cara que cruzou a linha de chegada primeiro é o cara que produziu mais potência.
certo? O telefone tá tocando, não dá para atender agora. Já gastei muitos minutos para falar disso. Me empolguei, foi mal. Vamos pro que interessa? É o seguinte, vamos lá. Esse é o vídeo que eu quero que vocês assistam, falando sobre o Mark Cavendish. 36 anos, ok? 36 anos. Qual que é o canal que vocês têm que ir? Esse Riffian Boy. Anota aí, anota esse título. This is why Mark Cavendish is the GOAT sprinter. Anota isso e assiste, tá? Ele fala, é muito bacana, eu vou deixar o vídeo rolando. É muito bacana porque ele fala um pouco sobre a questão do Cavendish. Olha lá, 150 vitórias como profissional, nas 3 grandes voltas, tem tudo isso. Tem aquele momento, acho que do ano 2019, 2020, a pandemia bagunçou tudo o calendário. Pega o calendário, rasga e joga fora. Mas tem aquela competição, ele terminando chorando, que ele, tipo, estou aposentado. Né? Daí a Quick-Step apareceu, levou ele, daí ele fez o que ele fez no Tour, saiu ganhando etapa no Tour de France, igualou o recorde, está pronto para bater o recorde, não tem motivo para não bater o recorde. Teve algo que eu vi do... Ele nasceu na Isle of Man, que é... Eu não tinha ideia disso, que é aquela ilha que tem essa competição de moto nas ruas, que os caras vão pra morrer, literalmente. O cara vai tendo certeza que... O cara só compra a passagem de ida. Né? Ele compra a passagem de ida, vai pra morrer. Se ele não morrer na competição, ele compra a passagem e volta. É literalmente isso. E o Cavendish nasceu lá. Então, sprint pro Cavendish, se você acha que sprint é arriscado, assiste a competição do Isle of Man. Daí aqui, eles estão falando sobre vários aspectos do Cavendish. Primeiro a questão da posição dele, que depois o Caleb Ewan, ele, né, é um pouco parecida. Daí eles explicam por que os outros ciclistas eles não replicam. Porque é difícil você conseguir produzir potência naquela posição. Mas ao mesmo tempo, o biotipo do Cavendish, ele tem o braço curto. Observa isso, o Cavendish ele tem o braço curto, a perna curta, mentiroso, né, a perna curta e o tronco longo. E além disso, não sei se vocês já repararam, a propaganda. Eu não sei se vocês repararam, o Cavendish ele não tem pescoço, aquele pescoço é aerodinâmico, o pescoço dele é assim, ó. O ombro dele é para baixo, e ele é assim. Imagina só colocar o Mark Cavendish e o Michael Phelps, um do lado do outro, porque o Michael Phelps também ele não é um ser humano, o nadador. Para quem não sabe quem que é o Michael Phelps, ele não é um nadador, ele parece um bicho. O Michael Phelps. E o Cavendish é a mesma coisa, parece um chaveirinho. Entendeu? Ele não tem ombro, ele tem o pescoço aerodinâmico, ele é pequenininho. Então tem coisas que não dá para replicar. Né? Primeiro que é o biotipo dele. Agora tem vários aspectos que a gente tem que dar todos os créditos, porque não é só o biotipo que faz ele vencer. Então, nesse vídeo, ele cita vários aspectos ao Caleb Ewan, na mesma posição. Ele cita vários aspectos estratégicos do Cavendish, a posição que é 15% mais rápida. Ele cita várias movimentações estratégicas durante o sprint. O que eu queria destacar da história do Cavendish com 36 anos... É extremamente difícil se manter competitivo. Então, primeiro, tem a questão... Aqui eles estão falando sobre a diferença. Ele não precisa produzir tanta potência, que é o que eu estava falando, quanto o Greipel, quanto o Marcel Kittel, porque ele é menor, ele é mais aerodinâmico e o mais importante, ele tem uma ótima posição. E por ser pequeno, quem está atrás dele se beneficia menos do vácuo. Mas o que eu queria falar do Cavendish, que é algo que possa ser replicado, não tem como você se manter consistente no esporte, seja no seu desafio pessoal, seja na sua competição do bairro, seja na competição nacional, não tem como você se manter consistente apenas com característica física, apenas com raça. Tem que ser estratégico. Tem que ser inteligente, tem que pensar no posicionamento. E o Cavendish ele é obcecado por isso. Né? O Cavendish ele é chiliquento. Inclusive, recentemente, ele deu um chilique aí no sprint, que supostamente alguém cortou ele, etc. E foi a primeira vez que eu enxerguei o chilique dele de uma forma diferente.
Eu não acho que o chilique é justificável. Aqui ele fala um pouco sobre a movimentação, o que ele faz para favorecer as movimentações dele e prejudicar o arrasto dos outros caras que estão seguindo ele. Porque geralmente o cara ele tem um melhor trem de embalada em qualquer equipe. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que dar crédito para ele. Ele não é aquele cara que reclama, eu tô saindo da equipe porque... Não, sim, ele saiu da Sky porque a Sky não queria dar um trem de embalada para ele. Porque quando ele saiu da Sky foi o momento que a Sky estava começando a se organizar para ser uma equipe exclusivamente para lutar pela classificação geral. E daí ele falou assim, não tem espaço para mim nessa porcaria, eu vou embora. Daí ele foi embora. Né? Mas em todas as equipes que ele passou, ele foi bem sucedido. Para não perder o fio da meada, como diria minha tataravó, não tem como você se manter consistente apenas na força. E ele deu um chilique e ele ficou puto lá, batendo não sei o quê. E daí foi a primeira vez que eu vi de uma forma diferente, por quê? Se você pegar um cara com 36 anos, e esses caras começam, né, é novo de idade, mas é muito tempo no esporte, estresse, etc. E o cara ainda tem essa garra, esse desespero pela vitória. Foi a primeira vez que eu olhei de uma forma diferente. Eu falei assim, não tem como você ser o maior vencedor da história se você não tem essa obsessão, essa garra, esse desespero pela vitória. Especialmente no sprint. Porque o sprint é uma oportunidade muito rápida. É diferente de uma grande volta, que você é mais estratégico, você fica lá 20 minutos na montanha. Não, são uns 200, 300 metros finais e está resolvido. O sprint, outro aspecto, então, tentando pontuar algumas coisas. Primeiro, não conta apenas com a característica física. A cada ano que passa, você tem que ser mais estratégico nos treinos e na competição. Você tem que ter uma melhor leitura de tudo que está acontecendo, uma leitura do seu condicionamento, do condicionamento dos adversários e da competição. Então, não conta apenas com o aspecto físico. Segundo, se você perdeu o tesão, o desespero pela sua performance, isso não quer dizer ganhar uma prova, pode ser a sua performance, é muito difícil você se manter motivado no treino. Então tem que se manter motivado no treino, tem que ser extremamente estratégico. Isso tudo faz com que o chilique, por exemplo, que ele teve no Tour de France, né, eu acho que não é justificável, ainda mais com a maturidade que ele tem, ele não deveria fazer isso, porque ali não é um chilique com ele puto. É ele expondo toda uma equipe, o mecânico e etc. Né? E até o gesto foi muito feio, jogando a bicicleta e etc. Mas foi a primeira vez que eu dei um crédito, ou olhei com outros olhos, que assim, pensando no esporte hoje, onde todos os caras eles estão vencendo as competições cada vez mais jovens, como que um cara com 36 anos ele se mantém competitivo na modalidade aonde a juventude é quase que essencial, porque você precisa dessa potência, você precisa dessa explosão. Só que esse vídeo fala um pouco sobre como ele consegue usar vários aspectos em vantagem para ele, pelo posicionamento, pela estratégia, e especialmente ele é um cara que ele é obcecado por economizar energia durante a etapa. Então assim, ele não é um cara que o mindset dele é como eu vou gastar energia para andar mais rápido. O mindset dele é como que eu faço o possível e o impossível para poupar energia durante a etapa inteira para conseguir fazer a diferença nos 300 metros finais. Na última entrevista da última etapa que ele ganhou no UAE, que acho que foi a segunda etapa, ele fala justamente isso, era o vento contra, foi uma etapa com muito vento, né? E ele comenta exatamente sobre isso. Ele fala assim, se a equipe, a Quick Step, não tivesse protegido ele como ele protegeu, entendeu? Ele não conseguiria fazer o que ele fez, que foi um sprint de 300 metros contra o vento, aonde geralmente ele faria com 250 metros. Então ele tem essa obsessão, que é algo que geralmente não se fala, ele tem essa obsessão por economia de energia durante a etapa. E ele precisa de ciclistas da equipe dele, junto com ele,
durante a etapa inteira. Porque ele realmente, isso não é algo para ele, que assim, eu vou tentar economizar energia. Faz parte do plano dele, do momento que ele larga, porque geralmente alguns sprintistas, o cara se vira lá meio que no rabo do pelotão, né, e fica lá, né? Pode ver que o Mark Cavendish, assim, não é simplesmente ficar no rabo do pelotão, né? Ele fica meio obcecado. Eu acho que cada pedalada que ele dá, ele fala assim, como que eu não gasto energia? E a melhor forma de você não gastar energia é não fazendo essas microacelerações de ajuste de velocidade do pelotão. Então, se você tem 2, 3 caras da sua equipe na sua frente, né, esses caras eles amenizam aquele efeito elástico do pelotão e eles fazem isso de forma mais suave, porque o que acontece fisiologicamente, quanto mais estável é o seu esforço, menos energia você gasta. Por mais sutil que sejam as variações de velocidade do pelotão, cada microacelerada que você tem que dar é uma energia que você está gastando que você não consegue repor durante a etapa, né? E o Mark Cavendish ele é obcecado com isso e, pelo que parece, tudo está dando certo. Agora, só para acabar essa história, porque foi um vídeo só de bate-papo, eu vi um post do Lefevre, que é o boss, né, da Quick-Step, e eu achei... Eu tô começando a mudar um pouco a minha opinião sobre a Quick-Step. A Quick-Step, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes, talvez a principal equipe, hoje talvez é difícil falar que é a principal equipe, mas no que se diz trem de embalada, os caras, é lindo de ver o trem de embalada da Quick-Step, mas tem algo que tem acontecido, observando um pouco mais de perto, a fritada que eles deram no Remco Evenepoel, colocando ele no Giro de Itália, completamente desnecessário, colocando pressão no moleque, em vez de simplesmente colocar o moleque lá, vai voltar do seu... Ó, essa imagem, outubro de 2020, quando ele terminou a prova chorando, na Bahrein Merida, era na época, né? Terminou chorando a igualar recorde do Tour de France. Guarda essa. Quando você estiver na merda, assim, eu tô na merda, no trabalho, na vida pessoal, não sei o que, lembra dessa imagem, né? Respira, absorve a dor, transforma essa dor em energia para fazer alguma coisa diferente. Olha o Cavendish sem pescoço, ó, pescoção aerodinâmico. Daí tá falando da Quick-Step. Eu tenho mudado um pouco. Eu não tenho certeza o quanto as atitudes dentro da Quick-Step elas favorecem os atletas. Quer dizer, funciona como assim, os caras sabem o que estão fazendo, mas eu olhando, eu falei assim, o que eles fizeram com o Remco Evenepoel, eles fritaram o cara. O que eles fizeram com o João Almeida, sei lá, podia cuidar do cara de uma forma... O meu vídeo é mais longo do que o... Ai, galera, tem alguém aí assistindo a esse negócio ainda? É a minha forma de conversar com vocês, eu tô longe, né? Tem que conversar com vocês por aqui. O que eles fizeram com o João Almeida, não achei bacana. O que eles fizeram com o Cavendish, compreensível. Contrataram o cara, ele igualou o recorde e falaram, vai embora. Eu não acho que eles não contratariam de novo o Cavendish. E eu tenho certeza que eles vão levar o Cavendish pro Tour de France. Porque só um louco não levaria. Eles não levariam o Cavendish no Tour de France se o Cavendish não estivesse na forma que ele está. O Cavendish estando na forma que ele está... Mesmo que o Cavendish não ganhe no Tour de France, o que eu acho improvável, o Cavendish traz muito mais repercussão do que o Fabio Jakobsen. E o Fabio Jakobsen, ele é muito mais novo, ele pode ir no Tour de France do ano que vem, não vai fazer diferença, e o Cavendish não. O Cavendish não é o Valverde, a não ser que o Cavendish vire parceiro de quarto da Quick-Step, do Valverde da Movistar, entendeu? Nossa, britânico com o Valverde não ia dar certo. Mas o boss, o Lefevre, o que ele colocou? Ele colocou assim, que eles vão ter que mostrar resultado para decidir quem que vai. Se é o Jakobsen ou se é o Mark Cavendish. A minha opinião, eu não acho que a Quick-Step decide isso simplesmente quem está vencendo mais. Entendeu? Já tá decidido, é o Cavendish. A única coisa que o Cavendish tem que fazer, ele tem que se manter em forma, ele não pode se envolver em nenhum acidente, ele não pode cair, ele não pode morrer. Mas é ele que vai porque é interessante para a Quick-Step, né? Mas isso também coloca um fogo e uma esperança, que eu acho que não é uma esperança válida, eu posso estar completamente enganado, vocês podem colocar no comentário o que vocês acham, mas o Fabio Jakobsen não vai.
entendeu? Porque só um louco colocaria o Fábio Jacobsen no lugar do Cavendish na questão possibilidade de vitória e o que essa vitória representa como marketing. Você vai deixar de levar o cara que vai bater o recorde de vitórias para levar o Fábio Jacobsen, que é um ótimo sprintista, está numa ótima forma, mas que pode vencer, pode vencer todas as etapas e não vai ter a mesma comoção e não vai colocar a Quick Step na história? Não tem motivo. Então, por essas e por outras, eu tenho meio com o pé atrás com a Quick Step. Que diferença faz? Você acha que os caras estão preocupados com o que o Powerlink tá fazendo? Tá falando sobre a Quick Step? Galera, esse foi só um bate-papo, sintam-se à vontade, só para distrair um pouco. Espero que isso tenha ajudado a não pensar nos problemas do dia, certo? Esse é o grande objetivo do vídeo, falar sobre o que a gente gosta, esquecer sobre o que está acontecendo lá fora e se concentrar no que é divertido aqui pra gente. Um abraço, tchau!